Programa Economia Dia a Dia. Apoio Cultural Bradesco S.A. Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Economia Dia a Dia, que debate como que está aí os números que afetam a nossa vida. E você sabe que este programa é uma realização do Sindicato dos Economistas de São Paulo e conta com o apoio cultural do Banco Bradesco S.A. Tema de hoje, internacionalização da economia brasileira. Conheça um pouco do nosso convidado. James, é uma alegria recebê-lo aqui, viu? Obrigado, agradeço ao sindicato, ao presidente e ao meu amigo Garófalo pelo convite e a oportunidade de estar aqui. Alegria é nossa. Antes de mais nada, na matéria internacionalização da economia brasileira, eu queria começar tratando, primeiro, do panorama de blocos econômicos e as oportunidades comerciais que o Brasil, enfrentando esta chamada crise financeira, quais as oportunidades comerciais que se apresentam apesar da crise e como é que está se organizando os blocos econômicos? Bom, os blocos econômicos e os países vêm negociando entre si já há muitos anos parcerias, acordos de livre comércio, prioridades de comércio, investimento, isenção de tarifas. E o Brasil e o Mercosul perdeu alguns anos nesse processo, infelizmente. Nós ficamos aqui muito focados no Mercosul, no eixo Sul-Sul, e tudo isso foi acontecendo. Então, a União Europeia já tem décadas, na América do Norte temos o NAFTA já faz muitos anos, e na Ásia tem também iniciativas similares. E o Brasil ficou, infelizmente, e o Mercosul à margem de tudo isso. Ficamos muito dependentes da China? Ficamos dependentes da China e ficamos fora dos fluxos de comércio internacional. Então, hoje não se fala tanto que eu quero exportar um produto pronto do país A para o país B. Os fluxos são muito integrados. Os produtos e os insumos transitam de um país a outro, voltam aonde são agregados tecnologia, valor, mão de obra, e aquilo depois termina num produto final que pode ser montado em qualquer lugar. Então o Brasil deixou de fazer parte desses fluxos por uma visão protecionista, defensiva, que felizmente hoje ficou para trás. Então hoje nós estamos olhando para frente, para o futuro, e temos uma série de oportunidades muito interessantes. Então, na América do Sul, o Mercosul começou a voltar à sua origem, que era de abrir mercados, de ser uma área de livre comércio e depois desenvolver parcerias com outras regiões. Então, hoje isso já está na mesa de novo. Tem uma negociação em andamento com a União Europeia, que é difícil, mas deve progredir. Tem negociações em andamento com o Canadá, que também já tem mais de 10, 15 anos, mas os dois lados demonstram interesse. Tem negociações e convênios assinados com o Japão, com Coreia do Sul, agora sim com blocos e com países e com economias maiores. Então, eu queria trazer a mensagem para seu programa de que vamos tentar sair um pouco de toda essa discussão de déficit público, de dívida, desemprego, e dizer, não, tem emprego em alguns lugares, tem mercados, e vamos aproveitar as potencialidades do Brasil para expandir o emprego e as oportunidades para todos. James, você falou aqui do fortalecimento do bloco
do mercado comum aqui da América do Sul, que é o Mercosul, e você falou aí do Brasil diversificando as relações. Eu viajo com você para a Europa agora, falar da saída do Reino Unido da União Europeia, né? Se nós estamos aqui defendendo uma coesão de um bloco, se a Inglaterra está indo na contramão, ou se foi um caso específico que justificou isso, a sua opinião, e se uma vez a Inglaterra se colocando fora do mercado como europeu, se existe aí a potencialidade do Brasil ser um parceiro aí ou seja, trazer recursos ingleses para cá. Existe um enorme potencial, ou seja, hoje o Reino Unido ainda está na União Europeia. Esse assunto foi decidido num plebiscito no ano passado, mas até hoje continuamos lendo que a sociedade lá está muito dividida a ponto de ter setores que estão propondo fazer um novo plebiscito. E também não é uma saída simples, né? Não é simples, é complicado, são 30, 40 anos de integração que levou de harmonizar tudo e agora se vai separar tudo, é complicado. O Brasil tem que olhar como sempre olhou, ou seja, nós vamos continuar sendo amigo dos dois, ou seja, hoje o Reino Unido está na União Europeia e é parte do nosso objetivo de negociação. Se e como e quando se separar, que parece que vai acontecer no ano que vem, né, em março de 2019, o Brasil quer ser um amigo do Reino Unido e expandir as oportunidades de comércio e continuar recebendo com alegria investimento britânico aqui no Brasil. É essa a intenção. Não só com a União Europeia, mais Reino Unido, mas todas as outras regiões do mundo. Que análise você faz dessa opção que, claro, não foi um super consenso, como você mesmo diz, dividiu bem a sociedade, dividiu técnicos, mas você acha que pode ser defensável uma saída de um bloco econômico tão grandioso como é a Europa? É uma questão difícil. O Reino Unido tem séculos de experiência e de domínio do mundo, de prática comercial, então é um player experiente, digamos assim. Mesmo para eles vai ser muito difícil, ou seja, se olhamos os números hoje, acho que 60%, 70% da exportação do Reino Unido vai para a Europa. Vai continuar indo para lá, o que eles vão negociar, se é com tarifa, com preferência, com imposto, ou seja, vai dificultar esse fluxo. O Reino Unido, naturalmente, vai tentar preservar isso e abrir outras frentes para não perder mercados e não perder negócios. E aí, de novo, o Brasil tem que se apresentar como alguém aberto à parceria e negócios. Em termos da decisão deles lá, é muito difícil saber se é bom, se não é bom. Aparentemente, é uma decisão difícil que pode trazer consequências, ou seja, o Reino Unido era uma potência industrial um século atrás, deixou de ser, mas ainda hoje é uma potência financeira e tecnológica que quer ficar integrada lá. E aí nós caímos naquela questão política e de distribuição dos benefícios da globalização, que levou ao Brexit, levou ao Trump e tudo mais, que é, sem dúvida, que tem benefícios, mas esses benefícios não são repartidos de forma equitativa, então tem parcelas da população que se rebelam contra isso e querem uma alternativa diferente. James, o Brasil classicamente sempre foi pujante na sua questão agrária, né? E o Brasil sempre aí exportou insumos, a agricultura, tem terra boa, aqui em Se Plantando Tudo Dá, já tem uma famosa frase aí de caminha, e eu falo agora de um exemplo que parece ser a exceção, que é a questão da tecnologia pronta, que é o caso da Embraer. A Embraer é uma ilha de excelência em relação ao Brasil ter uma tecnologia bem complexa, como é a de aviões, e exportar com tanto sucesso? Bom, a Embraer eu acho que é um exemplo do que nós queremos que seja levado e a regra para todas as empresas e todos os setores. A Embraer, precisamos lembrar, começou como uma empresa
dentro do ITA, na área militar, depois foi estatal e depois foi privatizada. Hoje nós temos orgulho de dizer que a Embraer é uma das grandes players no mercado mundial de aviação, que não é um mercado simples, é um mercado de alta tecnologia. Como é que ela conseguiu isso? Primeiro, ela é uma empresa aberta ao mundo desde o primeiro dia. Ela importa o melhor motor, a melhor eletrônica, sempre foi assim. E eu acho que não deve ser tomado como um insulto que a Boeing hoje quer vir aqui e fazer uma parceria com a Embraer. Deve ser tomado como um elogio, que uma das maiores empresas do mundo está aqui conversando com quem puder para ver se viabiliza uma parceria com uma empresa que é de altíssima tecnologia e de altíssima produtividade. Bom, e você vislumbra aí que o Brasil cada vez mais vai ser um player mais forte em relação à tecnologia, não só na aviação? Bom, nesse setor nós vamos ver, e felizmente hoje nós temos a impressão de que essa negociação deve evoluir, ou seja, esperamos que evolua. Ou seja, a Embraer hoje é competitiva, é grande, é importante, mas imagina ela trabalhando com a Boeing, ela pode ser 5 vezes maior. E acho que é isso que todo mundo almeja, mais empregos, mais produção, mais trabalho e mais renda, mais impostos para o país. Então isso só traz benefícios. Em outros setores, a agricultura, você mencionou, o Brasil já é um líder nato, ou seja, tem área, tem variedade de produção, tem mercado grande e tem tecnologia que começou com a Embrapa e continua, então, sendo desenvolvida. Então, existem muitas oportunidades do Brasil se envolver e participar como um player importante em esses e em outros setores também. Extração também de petróleo, inclusive em águas profundas também, né? Extração de petróleo, ou seja, eu sempre recebo investidores e gente do exterior que às vezes não tem uma impressão correta da dimensão do Brasil, que o Brasil é grande em quase tudo e é competitivo em muitas coisas. Então o Brasil tem agricultura, mas tem mineração, tem papel e celulose, tem indústria química, tem petróleo, tem energia alternativa, etanol, energia eólica. Em todas essas áreas tem tecnologia, às vezes que foi comprada de alguém, muitas delas são locais e desenvolvidas aqui. E é isso que nós queremos enfatizar para o empresário brasileiro, de que existem oportunidades importantes e vamos olhar a agricultura, a Embraer e outros exemplos. Procure a sua entidade de classe, o sindicato, a associação comercial, a Câmara de Comércio, o governo do seu estado, que sempre tem um setor de negócios internacionais, a Apex, e trabalhando em conjunto, o objetivo de todos nós é abrir mercados e desenvolver oportunidades para o Brasil. Tema de hoje, internacionalização da economia brasileira. No próximo bloco vamos falar sobre a atração de investimentos, quais os desafios. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Prezadíssimo telespectador, estamos de volta na entrevista do programa Economia Dia a Dia, falando sobre a internacionalização da economia brasileira. E o tema deste bloco, começamos com ele, que é a atração de investimentos. James, qual que é ou quais são os desafios para que um país como o Brasil seja mais atrativo para que investidores possam gerar empregos aqui, gerar novos negócios, criar tecnologia?
Bom, o principal desafio é a regulamentação desse investimento estrangeiro. Então, nós temos já décadas de experiência, mas nós passamos por um período de recaída, talvez, em que nós queríamos ter o investimento, mas regular o retorno que ele ia ter, o preço que ele ia cobrar. Então, o investidor não gosta disso e por isso se retraiu. Nós temos que dizer, não, o Brasil é tão competitivo que, apesar dessas regras que ainda não são das mais competitivas do mundo e apesar de uma recessão profunda que nós tivemos, nós ainda estamos recebendo 70 bilhões de dólares em investimento externo, que é bastante dinheiro. Não é só a China, os países tradicionais continuam investindo aqui. A ideia é expandir. Nós podemos receber mais investimento, temos oportunidade, precisamos. Sabemos que o governo brasileiro não tem recursos para fazer a infraestrutura que precisamos, as ferrovias, os portos e tudo mais. Precisa da iniciativa privada. O Estado não tem também. Então, a iniciativa privada do Brasil e a estrangeira, quando ela vier contribuir, são as que vão fazer esse investimento. Hoje já melhoramos muito, porque hoje já temos leilões de oportunidades sendo oferecidas ao mercado, já temos gente trabalhando na melhora dessas regras para que elas sejam competitivas e consigam atrair mais investimento. Precisamos olhar o outro lado também, ou seja, não esqueçamos que o Brasil não é só um país que recebe investimento, o Brasil é um país que está saindo para o jogo no mundo. Então, nós temos empresas, a Embraer é uma, mas tem muitas outras, siderúrgicas e empresas de agricultura, de máquinas, que já investem na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, em outros países, para abrir mercados, para trazer tecnologia, ter acesso a capitais. Então, o comércio é um fluxo de duas vias e o investimento também. Nós queremos atrair investimento e temos empresas e oportunidades também para a empresa brasileira no exterior. Falando de talvez uma variável aí que pode também entravar novos investimentos, ainda falando de investimentos, nós temos a questão também no judiciário brasileiro que muitas vezes tem uma lentidão nos seus litígios, nas suas decisões. Isso afasta investimentos estrangeiros? Isso com certeza é um problema, ou seja, sabemos que o judiciário brasileiro está sobrecarregado com coisa como 100 milhões de processos, uma demora de anos, ou seja, resolver qualquer questão hoje no judiciário demora de 5 a 10 anos. A informatização não é algo pleno no nosso judiciário, né? Ela caminha, mas não é... lentamente, e o volume de novos casos também não permite que esse acúmulo diminua. Então, o caminho aparentemente ou pelo menos tem uma solução aí, que métodos alternativos de resolução de conflitos. Então, o judiciário tem sido um entrave para investimento estrangeiro. Hoje nós temos mecanismos alternativos, então a arbitragem já está consolidada no Brasil, as grandes empresas já usam a arbitragem com naturalidade. Agora nós estamos trabalhando na introdução de uma segunda e terceira modalidade, que é a conciliação e principalmente a mediação. Tem uma lei nova que foi aprovada no ano passado. Tudo isso faz parte do que se chama de métodos alternativos de resolução de conflitos. Então, eles são não litigiosos, ou seja, no judiciário você vai para brigar, e o nosso advogado foi treinado para brigar. Litigante. Filosofia nós temos parceiros que pode ser um casal na vida pessoal, pode ser uma empresa, pode ser uma entidade, que fez um contrato com alguém e por uma série de circunstâncias, levou a uma diferença e a um conflito. Então você pode brigar e destruir aquilo tudo, ou o que nós estamos propondo agora, conversando, é que as coisas se resolvem. Ouve a outra parte, nunca uma parte tem a razão 100%. Então a mediação é uma forma de resolução amigável de conflitos, em que as partes conversam. Você não entrega para um terceiro, às vezes você entrega para o juiz e uma parte não gostou porque perdeu. Às vezes nenhuma das duas partes gostou
porque saiu com parte do que pretendia obter naquele litígio. Então, na mediação, nada é feito se a parte não concorda. As partes que fazem o acordo e constroem a solução, que não é imposta por ninguém. Então, isso nós estamos oferecendo ao investidor estrangeiro e à empresa estrangeira como uma forma de resolução de conflitos que evita, então, aquele problema da demora do judiciário brasileiro. James, outro instrumento de facilitação de internacionalização de economias são as chamadas câmaras de comércio, né? Acho que tanto para receber investimentos ou para quando o capital aqui nacional quer investir num determinado país, mas ele não conhece a cultura, não conhece a legislação, não conhece oportunidades, como é que ele vai investir aquele capital? Então a Câmara de Comércio é essa integradora. Você atua mais com quais câmaras de comércio? Eu creio que você deve ter uma relação com o Canadá, conforme a gente conversou nos bastidores. Queria que você me falasse um pouco desse modelo e se alguma outra câmara que você tem atuação, que casos você pode contar para nós de sucesso, de integração, de validade desse instrumento? Bom, a Câmara de Comércio tem uma série de vantagens e temos algumas aqui que já são centenárias, né? Já estão há 100 anos aqui, no caso da britânica, a francesa. A canadense é um pouco mais recente, mas também é uma entidade que eu dirigi e que tem uma experiência muito importante. Então, a vantagem da Câmara são, primeiro, permitir que o grande ajude o pequeno, ou seja, o grande conhece, sabe navegar melhor nesse terreno, às vezes, traiçoeiro, de dificuldades de cultura, legislação, de idioma e tal. A outra vantagem é de que um pleito não pode ser levado por uma Câmara de uma forma coletiva, em lugar de alguém, uma empresa, ter que se expor perante um governo ou alguma autoridade. Uma Câmara pode acionar a OMC, por exemplo? Uma Câmara não deve acionar, mas ela faz parte de um sistema internacional que leva à discussão, leva à resolução, como eu estava dizendo há pouco, de conflitos. Quer dizer, e legitima os pleitos, né, a Câmara, né? Então, eu tenho muitos anos de experiência na Câmara Brasil-Canadá, que também é líder nessa questão de arbitragem e resolução de conflitos. Isso é uma questão já indiscutível, de conhecimento de todos. É uma contribuição importante da Câmara para o Brasil. Participo também há muitos anos da Câmara Britânica, que é uma Câmara mais antiga, que também tem muito envolvimento. Participo de algumas outras e nós vemos que as câmaras seguem um pouco os ciclos de investimento. Então, o investimento britânico já tem mais de um século, o canadense tem 50, 60 anos, o americano tem perto de 100 anos, 80, 100 anos. E nós temos as mais novas. Então, a Câmara da Espanha existe há tempos, mas ela se fortaleceu depois da vinda da Telefônica, das grandes empresas. A Câmara ou Conselho Brasil-China era desconhecido nosso 5, 10 anos atrás. Hoje ela está se fortalecendo, por quê? Porque tem muito investimento chinês, empresas chinesas que também estão enfrentando essa dificuldade. Como é que eu lido com a burocracia do Brasil, a complexidade, a legislação, tudo isso. E uma Câmara é um mecanismo para facilitar todo esse processo. Quer dizer, a nossa complexidade tributária é tão difícil quanto o mandarim, né? É. Porque para entender... Nós não entendemos mandarim e eles não entendem o imposto do Brasil. James, avançando na nossa pauta, o que você tem a nos dizer na questão da expansão e oportunidades de educação no exterior? O Brasil, ele importa modelos de educação, escolas, mas o caminho inverso também acontece? O caminho inverso é mais recente, ele não tem tanto desenvolvimento, porque nós temos escolas estrangeiras de novo aqui há décadas, mas o Brasil tem uma tradição de trazer professores para cá, ou seja, podemos lembrar a USP, que começou com professores da França e da Europa vindo aqui para trazer, numa iniciativa do Estado, do governo do Estado, o que havia de melhor na época, no início do século passado. Hoje nós já evoluímos muito, nós temos o Brasil mandando muitas pessoas para o exterior, e isso é uma iniciativa tanto pessoal, individual, de pessoas de
de classe e de recursos mais altos e também de pessoas de classe média. E tivemos um esforço importante do governo que também fomentou e financiou a educação de brasileiros no exterior. Infelizmente, hoje esse mecanismo sofreu cortes por causa de restrição orçamentária, mas a expectativa é que a experiência e o resultado positivo disso ficou. Ou seja, é bom ir no exterior, saber como pensa a pessoa com quem nós vamos fazer negócios, entender por que uma sociedade faz as coisas de uma forma diferente da que nós fazemos. E quanto mais intercâmbio nós tivermos de pessoas, mais proximidade, mais fácil de fazer negócio. Se eu não conheço ninguém na Coreia, vai ser mais difícil do que se eu fiz um curso com o Zé da Coreia, que eu conheço, que ficamos juntos, aí eu ligo para ele, se ele não está no meu negócio, ele me abre uma porta em algum lugar. 20, 50, 100 mil, 10 mil, 1 milhão de pessoas assim abrem toda essa rede, que é o que o Brasil precisa e vai precisar para poder crescer no mercado internacional. James, em instantes finais da nossa entrevista, eu pergunto a respeito de algo que é cultural no Brasil, que é a questão do empreendedorismo, né? O brasileiro parece ter isso no seu DNA, na sua genética, porque ele sempre dá um jeito de vou fazer um trabalho ali, vou começar um negócio ali, vou ser o meu patrão. Isso parece que na sociedade brasileira é algo já inerente. Você considera que o brasileiro, com essa inventividade, essa criatividade, é um empreendedor competitivo, afora as nossas dificuldades estruturais, burocráticas, tributárias, mas ele tem aí algo a ensinar para o mundo em relação ao empreendedorismo? Com certeza tem, e o Brasil é um país muito empreendedor. Infelizmente, nos últimos anos, nós tivemos o empreendedor por necessidade, não o empreendedor por vocação. Então, esse às vezes fracassa e nós trabalhamos muito para evitar o fracasso. Eu sempre digo que muitas empresas querem vir ao Brasil, investir aqui. Nós não queremos que ele fracasse aqui, nós queremos que ele tenha sucesso. O empreendedor e o microempreendedor é a mesma coisa. Então aí nós temos o SEBRAE, as entidades estaduais que estão fazendo um excelente trabalho há décadas também. Associação comercial. Para investir na expansão disso. Então o Brasil é sim um país de empreendedores e que traz muito benefício, muito resultado, emprego. A pequena e microempresa é grande empregadora. Não é tanto exportadora como é no Canadá ou alguns países da Europa, mas é uma geradora de empregos muito significativa. Com certeza, isso é uma área que nós devemos incentivar e ampliar nos próximos anos. E profissionalizar, né? Profissionalização também. Ou seja, o empreendedor precisa saber, conhecer o mercado. E todo dia a gente lê casos e exemplos de empresas nos setores e nos negócios mais inusitados, que são o resultado de alguém que teve uma ideia, que perseverou, que investiu o pouco que tinha, pediu emprestado e hoje se transformou numa grande empresa. Queremos ver muito mais exemplos disso. James, uma alegria recebê-lo aqui, viu? Bom, muito obrigado também pela oportunidade. Agradeço outra vez a todos e boa noite. Muito obrigado. Prazer. Alegria nossa. Este foi o programa Economia Dia a Dia, tratando da internacionalização da economia brasileira. Você pode assistir este e outros programas por meio do nosso site. Lá você também, profissional da economia, pode conhecer os cursos que esta instituição oferece para você servir a sociedade muito mais e muito melhor. Um forte abraço e até breve! Programa Economia Dia a Dia. Apoio Cultural Bradesco S.A.